Eu sou Mário Persona e estas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta de um leitor foi: Jesus levou nossas enfermidades na cruz? Eu respondi a ele: bem, eu agradeço por seu cuidado em escanear algumas páginas do livro de T.J. McGrossan, assinalando as contradições entre o que aquele autor escreveu e o que você leu em meu texto, onde eu respondi a pergunta: Cristo levou embora as nossas enfermidades? Esse autor McGrossan, que viveu no início do século XX, ele afirmava que teria sido na cruz, e não em seu ministério em vida, que Cristo teria levado nossas enfermidades. Os versículos que ele usava como base para a sua teoria eram: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que está em Isaías 53:4, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, que está em Mateus 8:17. Eu tenho absoluta certeza de que ele estava completamente equivocado. Não apenas neste ponto, como em outros, como é o caso desta pérola, tirada do mesmo livro dele. Abre aspas. Por que muitos verdadeiros santos de Deus não são curados? Muitos santos não são curados por causa do falso ensino. Esses santos não podem orar a oração de fé para serem curados, e o que é pior, eles creem que é da vontade de Deus que fiquem doentes. Ao mesmo tempo, eles podem, sem dor na consciência, mandar chamar um médico e usam de todos os remédios humanos possíveis para se livrarem daquilo que Deus teria enviado a eles para seu próprio bem. A natureza humana é realmente engraçada. Fecha aspas. Isso é o que esse autor escreveu, eu não aconselho ler o livro dele. Eu não acredito que ele tenha mantido o mesmo tom de sarcasmo que ele usou nesse livro quando ele se encontrou com Deus. Sim, porque McGrossan, o autor, certamente ficou doente e morreu, como ficam doentes e morrem todas as pessoas depois de certa idade. Será que ele não orou a oração de fé para ser curado? Provavelmente ele nunca prestou atenção nas passagens que falam de santos enfermos, como Paulo, Timóteo, Trófimo, que não foram milagrosamente curados e até buscaram a ajuda de médicos e de medicamentos para suas dificuldades físicas. Será que Paulo e os outros desconheciam a, abre aspas, oração de fé, fecha aspas? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20 diz, Paulo escreve: deixei Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não curou Trófimo? 1 Timóteo 5, 23, Paulo escreve a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo não curou Timóteo? No texto que você me enviou, o autor faz piruetas com os tempos dos verbos gregos para explicar que Mateus 8,17 não estaria se cumprindo no momento em que o Evangelho dizia estar se cumprindo, mas que ainda se cumpriria na cruz. Eu não entendo grego, mas o texto para mim é claro que quando Mateus revela que a profecia estava se cumprindo ali, naquele momento, é porque era ali mesmo o cumprimento da profecia, e não na cruz. Ao curar alguém, Cristo tomava a enfermidade da pessoa, ele carregava sobre si a enfermidade da pessoa. E ele podia fazer isso por causa da sua natureza imaculada. Ele tocava o leproso e não ficava impuro. Em vida, não na morte, em vida ele levou as enfermidades de quem curou. Na morte, na cruz, ele levou os pecados, não as enfermidades, daqueles que nele creem. O livro que você me enviou foi publicado nos anos 30 e depois republicado por Kenneth Hagin, um pregador pentecostal conhecido por suas heresias, e que ele escreveu em um dos seus livros, abre aspas, uma pessoa que busque cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para seus sintomas. Ela deveria dizer: sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curada, fecha aspas. O livro de McGrossan é apenas mais uma das obras que deram sustentação ao movimento pentecostal que tanto dano trouxe ao testemunho cristão. Kenneth Hagin, que promovia as ideias de McGrossan, também se inspirava num autor chamado Kenyon, que escreveu, abre aspas, sei que estou curado, porque o Senhor me disse que estou curado, e não me importo com os sintomas que possam estar em meu corpo, fecha aspas. Aí ele continua dizendo, abre aspas, todas as doenças foram liquidadas por Deus no Calvário. Essa questão foi encerrada. Bem, esse mesmo que disse essas coisas morreria de câncer. A mesma doença que também matou Kenneth Hagin, que escreveu
Não é a vontade de Deus que pessoa alguma fique doente. É sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade. Ambos morreram de câncer. Outros que creram no mesmo equívoco de achar que na cruz Jesus teria levado nossas enfermidades foram também surpreendidos pela doença e pela morte. Um autor chamado T.L. Osborne escreveu assim, abre aspas, cristãos nunca devem estar doentes. Essa sempre é a vontade de Deus, curá-los de uma vez por todas. A esposa dele, Daisy Osborne, morreu de câncer, depois de se declarar curada diante da sua congregação. Muitos pregadores brasileiros seguem a mesma linha do erro, como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares. Esse último escreveu, minha vida se divide em antes e depois de eu ter lido o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Ainda que a oração de fé, entre aspas, desses pregadores que morreram doentes não tenha servido completamente para que permanecessem vivos, as suas pregações de prosperidade certamente os tornaram prósperos, graças aos milhares de doentes desesperados que eles enganaram com uma falsa ilusão de cura baseada numa interpretação errada das Escrituras. Mas voltando ao livro que você me enviou, quando o autor começa a viajar no grego e hebraico como se soubesse de algo que pobres mortais não sabem, eu fico com um pé atrás, para não ser levado pelo argumento. E nesse caso, nem há necessidade de se buscar no grego, porque basta comparar Mateus 8,17 com outras instâncias semelhantes para ver que sempre que é usada a expressão, aspas, para que se cumprisse as Escrituras, fecha aspas, ela está diretamente relacionada ao acontecimento no momento da ação. Seria estranho apenas a passagem que fala de levar as enfermidades, se apenas essa passagem estivesse relacionada a um evento futuro, quando todas as outras que usam a mesma expressão têm sempre relação com o que está acontecendo naquele mesmo momento. Vejam os exemplos. Mateus 1,22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso estava acontecendo ali. Mateus 2,15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Mateus 4, 13 a 16. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em grandes trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando? Ali, naquela hora. Mateus 12, de 15 a 22, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. Ele curou a todas e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, anunciarei aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Mateus 13, 34 a 35. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 21, de 2 a 5. Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga.
Mateus 27, 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. João 12, 37, 38. E ainda que tinha feito muitos sinais, tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado eles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 18, de 8 a 9. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu, e se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me desse, nenhum deles perdi. João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre as roupas de Cristo, né? Para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19, 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora eu pergunto: se todas essas passagens usam a expressão para que se cumprisse a Escritura ligada àquele momento, por que aquela que fala de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e que no Evangelho, quando Jesus cura uma pessoa, ele menciona para que se cumprisse as Escrituras? Porque nesse caso apenas ele estaria se referindo a um outro momento que não naquele em que ele curou, em que ele levou as enfermidades do enfermo. Era assim que era, e era assim que é a aplicação.